Olá, muita saúde e paz para você. Estamos hoje no dia do Senhor, o dia do descanso, o dia de estarmos mais intimamente com Deus. O evangelho de hoje é Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela perdoe os nossos pecados, ilumine as nossas vidas e nos conceda a salvação. Estamos diante de um fato que nos educa e nos instrui de uma maneira muito especial. Primeiro é o convite de Jesus a passar para outra margem. E aqui o evangelista não coloca isso por acaso, mas também nos alerta de que a vida humana é esse itinerário de ir para outra margem da vida. Que a razão da nossa vida não é aqui na Terra, é a vida eterna. E quando Jesus despede a multidão e é levado para a outra margem, eis que eles enfrentam uma tempestade, uma ventania. E essa ventania faz com que o barco encha de água. E Jesus está lá no barco, dormindo. E os discípulos, apavorados, chamam Jesus e diz como que não te importas que vamos morrendo, estamos a morrer. E veja que esta preocupação, esse medo, de perecer e da aparente atitude de Jesus de não se importar, é algo que nos deve surpreender e ao mesmo tempo nos educar. Se Deus está conosco, ainda que passemos por vales tenebrosos, por vales escuros, por situações que parece que vão nos destruir, se o Senhor está conosco, Ele nos dará a proteção. Veja que quando Jesus se levanta, Ele ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Quantas vezes nós precisamos ouvir no nosso interior esse silêncio, cala-te. E o vento, que no texto diz que o vento cessou e houve uma grande calmaria. E aí Jesus pergunta aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Não tendes fé? Ter fé é ter a garantia de que Deus está conosco. É ter a certeza daquilo que nós não governamos, mas Deus governa e pode nos conceder no tempo oportuno. Veja que essa pergunta também é para mim e para você. Por que eu sou tão medroso diante dos problemas, diante das crises, diante de uma pandemia? Será que eu não tenho fé? Que Deus nos dê essa graça de ter fé. Este é um presente que Deus nos dá, mas é também uma resposta que cada um deve dar, de forma pessoal e eclesial. Ninguém tem fé a partir de si mesmo. A fé é um dom de Deus, mas é também resposta humana. É um ato da razão, mas é também um presente do Espírito. Então peçamos a Deus esse dom da fé, que nos faz perder o medo e confiar na presença do Senhor entre nós.
e em nós. E é essa presença de Jesus é que pode também dizer à ventania, à tempestade, cala-te. É algo que só Jesus pode dizer. Silêncio, cala-te para as tempestades, as ventanias da nossa vida. Que o Deus de misericórdia nos conceda deixar essa palavra se cumprir, acolher essa palavra e dizer, Senhor, fica comigo. Fica comigo para que eu possa enfrentar as ventanias da vida, as tempestades e ter poder para dizer a elas, silêncio, cala-te. A fé é assumir a vontade de Deus, é assumir o plano de Deus. Por isso que, quando Jesus pergunta, por que sois tão medrosos, não tendes fé? O medo pode nos paralisar, tanto a confiança como a ação, tanto o pensamento quanto a atitude. Mas quando temos fé, nós somos capazes de suplantar ou superar tudo isso, pela certeza de que Deus está conosco, está em nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você.